Thelma Ferraz Leal, Jogos e Brincadeiras no Ensino da Língua Portuguesa. Nesse texto, a Thelma fala a respeito da importância dos jogos, principalmente na educação infantil. Mas antes de falar propriamente dos jogos, ela fala das definições de alfabetização e letramento e a evolução das hipóteses de alfabetização. Segundo ela, essas definições são muito importantes para que o professor possa entender o processo de ensino e possa melhorar tanto a organização das atividades quanto a qualidade das suas intervenções. Enquanto a alfabetização é a aquisição da tecnologia do código da escrita alfabética para transformar a fala em escrita e vice-versa, o letramento se refere ao uso efetivo e competente da escrita alfabética nas diversas práticas sociais, seja consumindo, seja produzindo conteúdos dos diversos gêneros que circulam na nossa sociedade. Na sala de aula, esses são processos que devem ser trabalhados de modo simultâneo. Alfabetizar na perspectiva do letramento é desde o princípio levar o aluno a refletir sobre as características dos textos que circulam à sua volta, os estilos, os usos, as finalidades. E nessa perspectiva são indispensáveis um processo longo de escolarização e a participação do professor, como alguém que tem mais experiência, como alguém que tem mais acesso aos diversos gêneros textuais e que pode guiar os pequenos ao longo dessa jornada. Um ambiente alfabetizador, ele se forma quando promove situações reais de leitura e escrita e as crianças têm a oportunidade de participar. E se os adultos com quem as crianças convivem, eles utilizam a escrita no seu cotidiano, elas podem desde cedo pensar sobre a língua e os seus usos, construindo ideias sobre como se lê e como se escreve. Muitas vezes a criança não tem na casa dela o contato com uma cultura letrada, ela não tem livros em casa, ela não tem pessoas que leem com frequência e que usam no seu dia a dia a língua escrita. E aí cabe à escola fazer esse trabalho compensatório, propiciar à criança essas experiências com os diversos textos, com os diversos gêneros que circulam aí no nosso dia a dia. A apropriação do sistema alfabético, ela se dá por evolução de hipóteses que os alunos fazem a respeito da língua escrita. O pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. O pré-silábico, ele não busca relações entre a escrita e os sons da fala. Ele pode usar garatujas, rabiscos, desenhos, números. Ele pode achar, por exemplo, que boi se escreve com muitas letras porque o boi é grande e formiga se escreve com poucas letras porque formiga é pequena. No nível silábico, o aluno começa a entender que a escrita tem relação com o som das palavras. Nesse momento, ele busca estabelecer relação entre a escrita e a segmentação silábica das palavras. Ele começa a perceber a sílaba. O estágio silábico ele é dividido em silábico de quantidade, que é quando o aluno se preocupa apenas com a quantidade de sílabas, sem se preocupar muito com a correspondência fonológica, e silábico de qualidade, que é quando ele nota uma correspondência fonológica entre as letras escolhidas e o som das palavras. É comum os professores chamarem essa distinção de silábico sem valor e silábico com valor. E detalhando mais, eles dizem silábico com valor nas vogais ou silábico com valor em consoantes, dependendo do som que a criança percebe quando ela coloca as letras que representam as sílabas das palavras. A partir daí, a próxima hipótese é a silábica alfabética. Nessa hipótese, o aluno consciente da correspondência letra-som começa a usar unidades menores que a sílaba. Começa a perceber o som de uma letra, ainda que ele não faça todas as relações necessárias entre as letras e os sons, as letras e os fonemas. E por fim, o nível alfabético, que é quando o aluno coloca tantas letras quanto são os fonemas das palavras. E a preocupação, além dos aspectos fonológicos, passa a ser com a ortografia também. É preciso que o professor entenda que ao longo do processo de alfabetização, os alunos vão construindo hipóteses e evoluindo na percepção de como a língua escrita representa os sons da língua falada. No começo da alfabetização, lá no pré-silábico, é comum encontrar alunos que não entendem que é preciso usar letras para escrever. Por isso eles fazem rabiscos, fazem desenhos, usam números. E aí é interessante que o professor utilize atividades que propiciam o acesso a textos diversos, como as leituras diárias em sala de aula. Essas atividades levam os alunos a refletir sobre os diversos usos da escrita e os diferentes suportes. A autora
também sugere o trabalho com embalagens. Na embalagem, o aluno pode perceber que há formas diferentes de se traçar as letras. Também o trabalho com palavras estáveis. As palavras estáveis são aquelas que o aluno aprende de memória, mesmo sem compreender a lógica da escrita. Os nomes dos colegas, o nome da professora, o nome da escola, o nome dos produtos na embalagem. O trabalho com palavras estáveis permite que o aluno faça reflexões sobre a correspondência letra-som, a correspondência letra-fonema. E aí o mesmo é válido para os textos de memória, os ditados populares, os versos, as parlendas. São importantes as atividades de comparação entre as palavras, que comparam o número de sílabas, as letras, as iniciais, pedaços que são similares, a ordem das sílabas. E todas essas coisas elas podem ser trabalhadas por meio de jogos que estimulam a aprendizagem e devem fazer parte da rotina do professor. Lembrando que sempre quando se trabalha esses jogos na alfabetização, é necessário que se faça a reflexão quanto à correspondência letra-som, a correspondência letra-fonema. Além da questão do aprendizado da língua, os jogos também trabalham o relacionamento entre os alunos e desses com o professor. Um aspecto importante, tanto na questão afetiva, como também na vida em sociedade. Segundo Piaget, no período pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, que é marcado pelo egocentrismo, é nas relações interpessoais repetidas, principalmente as que lidam com concordância e discordância, e os jogos criam muito bem essas situações. Nessas situações é que a criança toma conhecimento do outro, e isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Além dos jogos visando a ludicidade e o relacionamento, é importante que haja também espaço para os jogos educativos, os que se relacionam com a linguagem, os jogos de alfabetização, jogos que trabalham a correspondência fonológica, as sílabas, os jogos que se monta, desmonta, que se brinca com a sequência dos sons nas palavras. Baralhos com imagens e nomes que possibilitam que as crianças elas reconheçam as palavras mesmo sem saber ler. Os jogos eles permitem que já na educação infantil as crianças possam trabalhar o processo de alfabetização, contudo, sem se sobrecarregar com atividades chatas, com atividades enfadonhas. E aí cabe ao professor criar essas possibilidades, organizar as atividades, organizar os alunos, criar um clima de participação, de respeito, observar os alunos trabalhando, colher os dados, trabalhar em cima deles, sempre respeitando os alunos e as construções que eles fazem. Esse foi então o texto da Thelma Ferraz Leal, Jogos e Brincadeiras no Ensino da Língua Portuguesa. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.